Bom dia, minha gente querida de Deus. Que a paz de Jesus encontre você exatamente aí onde você está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto de 2026. Talvez a sua manhã tenha começado cedo, o despertador tocou, você levantou ainda com sono, colocou a água do café para esquentar, olhou algumas mensagens no celular e já começou a pensar em tudo que precisa resolver. Tem gente ouvindo esta oração enquanto arruma a casa, tem gente no ônibus, tem gente preparando o café dos filhos antes da escola, e tem alguém aqui que acordou, mas por dentro ainda está cansado de ontem, porque existe um tipo de cansaço que uma noite de sono não resolve. É quando a vida vai ficando cheia de coisas para fazer, mas vazia de coisas que realmente alimentam o coração. Você acorda, trabalha, paga a conta, resolve problema, responde mensagem, compra o que está faltando em casa, pensa no aluguel, no remédio, no supermercado, no dinheiro que precisa durar até o fim do mês. E quando percebe, o dia acabou. Depois vem outro e outro. E talvez você nem tenha percebido há quanto tempo está vivendo assim. Não aconteceu nenhuma grande tragédia. Você simplesmente foi ficando ocupado demais para conversar com calma, ocupado demais para sentar à mesa sem olhar o celular, ocupado demais para visitar alguém, ocupado demais até para perceber que dentro de você existe uma saudade de Deus. Às vezes dizemos: quando as coisas melhorarem, eu volto a rezar direito. Quando resolver esse problema, vou ter mais tempo. Quando passar essa fase, vou cuidar de mim. Mas sempre aparece outra coisa, mais uma conta, mais uma preocupação, mais um problema na família, mais uma urgência, e Deus vai ficando para depois. Mas veja que bonito, nesta manhã Ele não desistiu de você. Talvez esta oração seja justamente uma pequena interrupção que Deus colocou no meio da sua rotina para dizer: filho, filha, eu ainda estou aqui. Então não tenha pressa agora. Esses minutos também fazem parte do seu dia. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, aqui estou. Não venho diante de Ti porque consegui colocar minha vida em ordem. Venho justamente porque existem coisas fora do lugar. Eu te entrego esta manhã, entrego o café simples sobre a mesa, o caminho para o trabalho, as tarefas de casa, as pessoas que encontrarei, os telefonemas que preciso fazer, aquela conversa que estou adiando. Entrego os boletos, entrego as preocupações, entrego aquilo que está faltando dentro de casa e aquilo que está faltando dentro de mim. Recebe também, Senhor, aquilo que eu não conto para ninguém, o medo de não dar conta, a preocupação com alguém da minha família, aquela pergunta que volta quando deito a cabeça no travesseiro. Hoje eu não quero esconder nada de Ti, e o Evangelho desta manhã toca exatamente nessa nossa maneira de viver. Em São Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14, Jesus conta sobre um rei que preparou uma festa de casamento. Estava tudo pronto, havia uma mesa preparada, havia um convite, havia lugar para os convidados, mas aconteceu algo muito humano. Os convidados começaram a cuidar das próprias coisas. Um foi para o campo, outro foi tratar dos seus negócios, e o convite ficou de lado. Percebe como essa palavra parece entrar na nossa rotina? Talvez nós nunca tenhamos dito: Deus, eu não quero saber de Ti. Talvez simplesmente tenhamos dito muitas vezes: agora não, hoje estou cansado, depois eu rezo, amanhã eu paro um pouco. E esse amanhã vai sendo empurrado. Por isso, Senhor, nesta quinta-feira eu te peço: não deixa minha vida ficar tão cheia que já não exista espaço para Ti. Quando eu estiver correndo, lembra-me da Tua presença. Quando eu estiver preocupado com dinheiro, lembra-me de que não caminho sozinho. Quando minha cabeça estiver cheia, ensina-me a fazer silêncio por alguns minutos. E quando eu pensar que preciso resolver tudo primeiro para depois voltar para Ti, lembra-me de uma coisa: a Tua mesa já está preparada. Eu não preciso chegar perfeito, preciso apenas aceitar o convite.
Hoje, Senhor, no meio da minha vida comum, com minhas contas, minhas preocupações, minha família e minhas imperfeições, eu quero dizer: aqui estou, eu aceito o teu convite. E talvez seja exatamente aqui que o Evangelho de hoje começa a mexer mais fundo com a gente. Porque aqueles convidados não estavam necessariamente fazendo coisas ruins. Um foi cuidar do campo, outro foi tratar dos negócios. Eram coisas normais da vida. E é aí que essa palavra fica tão próxima de nós. Às vezes o que nos afasta de Deus não é uma grande decisão, é o acúmulo das pequenas urgências. A gente acorda pensando no que precisa pagar, sai correndo para não perder o ônibus, chega ao trabalho com a cabeça cheia, volta para casa pensando no jantar, na roupa, nas crianças, no problema que precisa ser resolvido amanhã. Quando vê, passou mais um dia. Por isso eu te peço, Senhor, entra na minha rotina. Não quero encontrar-te somente quando alguma coisa der errado. Quero perceber-te enquanto preparo o café, enquanto caminho pela rua, enquanto trabalho, enquanto espero numa fila, enquanto arrumo a casa. Ensina-me a reconhecer teus pequenos convites. Talvez seja aquela vontade repentina de mandar uma mensagem para alguém que está sozinho. Talvez seja o desejo de pedir perdão. Talvez seja aquele impulso de desligar um pouco o celular e conversar com quem está sentado ao meu lado. Talvez seja simplesmente parar por alguns segundos e dizer: Jesus, fica comigo. Senhor, quantos convites teus eu já deixei passar porque estava preocupado demais? Quantas vezes meu corpo estava em casa, mas minha cabeça estava longe? Quantas refeições eu fiz sem realmente conversar com minha família? Quantas pessoas tentaram falar comigo e receberam apenas um "depois a gente conversa"? Hoje eu não quero viver distraído daquilo que realmente importa. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti a minha família. Tu conheces cada pessoa que mora comigo e também aquelas que estão longe. Conheces a mãe que acordou cedo e já está pensando no almoço, nos filhos, no trabalho e nas contas. Conheces o pai que talvez não diga nada, mas está preocupado porque o dinheiro está curto. Conheces aquele casal que continua dividindo a mesma casa, mas já quase não divide o coração. Senhor, visita essa família. Talvez exista uma mesa onde todos se sentam, mas quase ninguém conversa. Talvez exista um filho que responde com poucas palavras. Talvez exista uma mãe esperando uma ligação. Talvez exista um pai que sente saudade, mas não sabe como se aproximar. Talvez exista um irmão que não fala com o outro por causa de uma discussão antiga. Pensa, Senhor, naquela pessoa que ontem pegou o celular várias vezes querendo mandar uma mensagem, escreveu algumas palavras e depois apagou tudo. Pensa naquela avó que olha as fotografias dos netos e pede baixinho que tu os protejas. Pensa naquele homem que sai cedo de casa sem saber exatamente como vai conseguir pagar tudo neste mês. Pensa naquela mulher que cuida de todo mundo, pergunta se todos comeram, se tomaram o remédio, se chegaram bem, mas quase ninguém pergunta como ela está. Cuida dela, Senhor. E eu te peço especialmente pelos nossos filhos e pelos jovens. A paz, rezando agora por um filho que mudou muito, um filho que se afastou da família, uma filha que já não quer conversar, um jovem que perdeu a direção e está procurando em lugares perigosos aquilo que o coração dele realmente necessita. Protege, Senhor, aqueles que estão nas ruas. Livra-os da violência, das drogas, das más companhias e de decisões tomadas num momento de desespero. Mas também olha para aquele jovem que aparentemente está bem. Ele sorri, sai com os amigos, posta fotos, diz que está tudo certo, mas quando fecha a porta do quarto sente um vazio que ninguém conhece. Chega perto dele, Jesus. Senta ao lado dessa pessoa quando ninguém mais estiver por perto. Que ela descubra que existe um lugar preparado também para ela na tua mesa. E agora eu quero te apresentar os enfermos. A pessoa que acordou hoje com dor. Quem está esperando o resultado de exame. Quem precisa voltar ao médico. Quem está internado olhando para o teto de um quarto de hospital e contando as horas para receber uma visita. Dá força também a quem cuida. A filha que acompanha a mãe nas consultas.
ao marido que ajuda a esposa a levantar, à mulher que separa os comprimidos do esposo todos os dias, a quem está cansado, mas continua cuidando por amor. Senhor, senta-te à mesa dessas casas, porque talvez o grande convite do Evangelho de hoje seja justamente este: parar de procurar Deus somente nas coisas extraordinárias e perceber que Ele já está entrando na nossa vida comum, na cozinha, no trabalho, no quarto de hospital, na mesa onde falta conversa, na preocupação com um filho, na conta que ainda não sabemos como pagar. Jesus, abre meus olhos, que nesta quinta-feira não esteja tão ocupado tentando sobreviver ao dia que deixe passar a Tua presença. Se Tu me chamares através de alguém que eu perceba, se me chamares ao perdão, dá-me coragem. Se me chamares a parar, ensina-me a parar. Se me chamares para perto de Ti, que meu coração não responda novamente. Depois, hoje eu quero responder: Senhor, eu estou aqui. Senhor, nesta manhã eu quero colocar diante de Ti também aquilo que muitas vezes ocupa a nossa cabeça desde a hora em que acordamos: o trabalho, o dinheiro e o pão de cada dia. Tu sabes como é difícil manter a paz quando as contas começam a chegar. Tu conheces aquela pessoa que abriu o aplicativo do banco ontem e ficou fazendo contas, somando daqui, tirando dali, tentando descobrir como pagar o aluguel, a luz, a água, o remédio, a prestação e ainda colocar comida na mesa. Conheces quem está desempregado e já entregou tantos currículos que começa a perder a esperança. Conheces quem tem trabalho, mas vive com medo de perdê-lo. Conheces o pequeno comerciante que abre a porta cedo, sem saber quanto conseguirá vender. Conheces quem trabalha debaixo do sol, quem pega 2 ônibus, quem enfrenta trânsito, quem limpa a casa dos outros, quem cuida de idosos, quem vende alguma coisa para completar a renda. Senhor, abençoa essas mãos, que não falte o pão de cada dia, que não falte dignidade, que não falte uma porta aberta para quem procura trabalho. E, sobretudo, que a preocupação com o amanhã não ocupe dentro de nós o lugar que pertence à confiança. Não estamos Te pedindo uma vida sem problemas. Estamos pedindo força para não deixar que os problemas nos façam esquecer que somos Teus filhos. Porque o Evangelho de hoje fala de uma mesa preparada. E talvez alguém esteja ouvindo esta oração justamente com medo de que falte alguma coisa sobre a própria mesa. Por isso, Senhor, visita essa casa, providencia o necessário, dá sabedoria para administrar o pouco e humildade para pedir ajuda quando for preciso. Coloca pessoas boas no caminho, abre portas honestas e não deixa a vergonha destruir aquele que está atravessando uma fase difícil. Agora, unidos como irmãos e irmãs na fé, vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, nós acabamos de pedir: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje, não o pão de todos os próximos anos. Hoje, talvez seja isso que alguém precise aprender nesta manhã: viver este dia nas mãos de Deus, resolver o que pode ser resolvido hoje, carregar o que pertence a hoje e deixar de sofrer antecipadamente por 10 coisas que talvez nem aconteçam. Senhor, dá-nos o pão, mas dá-nos também paz para comê-lo. Dá-nos uma casa, mas dá-nos também diálogo dentro dela. Dá-nos trabalho, mas não permita que o trabalho roube completamente nossa família e nossa alma. Dá-nos aquilo de que precisamos sem deixar que esqueçamos aquilo que realmente importa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã, sobre sua casa, sobre a porta por onde você sairá hoje, sobre a mesa onde sua família se alimenta, sobre seu local de trabalho, sobre seus filhos,
sobre aquela pessoa que você ama e não consegue proteger o tempo inteiro. Que Deus vá à sua frente, permaneça ao seu lado e guarde seus passos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, Senhor, eu não quero continuar esta oração apenas pedindo, quero agradecer. Obrigado pela água que eu pude beber, pelo café desta manhã, mesmo que tenha sido simples, pela cama onde pude descansar, pela roupa que tenho para vestir, pelo alimento que ainda existe em casa. Obrigado por aquela pessoa que ontem perguntou se eu estava bem, por uma mensagem inesperada, por alguém que lembrou de mim, pelo vizinho que cumprimenta, pelo abraço que às vezes recebemos sem perceber quanto vale. Obrigado até pelas coisas tão comuns que deixamos de notar, pelo barulho da casa quando existe gente nela, pela panela no fogo, pelo cheiro do café, pela voz de alguém nos chamando pelo nome, pelo caminho conhecido até o trabalho, pelo retorno para casa no fim do dia. Quantas vezes, Senhor, nós só percebemos o valor dessas pequenas coisas quando elas deixam de existir. Por isso hoje eu quero enxergar, quero perceber, quero agradecer. Recebe novamente esta quinta-feira, recebe minha vida não como eu gostaria que ela estivesse, mas como ela está, com as coisas resolvidas e as que continuam pendentes, com minha fé e minhas dúvidas, com meus acertos e minhas falhas, com aquilo que consegui mudar e aquilo que ainda estou tentando. Eu não quero esperar ficar perfeito para me aproximar da tua mesa. O evangelho de hoje me lembra que o convite já foi feito. Então aqui estou, Senhor, sem máscaras, sem desculpas, com a minha vida real nas mãos e com um coração que deseja aprender pouco a pouco a dizer sim quando tu me chamares. Senhor Jesus, antes de terminarmos esta oração, eu quero permanecer mais um pouco na tua presença, porque muitas vezes a gente termina de rezar e volta imediatamente para a correria. Pega o celular, abre as mensagens, lembra do horário, pensa no que precisa comprar, no que precisa resolver, e aquele pequeno silêncio que nasceu dentro de nós desaparece depressa. Hoje eu não quero ter pressa, quero ficar mais um pouco contigo. E nesta quinta-feira, recordando São Bernardo, cuja memória a igreja celebra hoje, eu te peço uma graça muito simples. Dá-me um coração que saiba procurar aquilo que realmente importa. São Bernardo, homem de oração e profundo amor por Cristo e pela Virgem Maria, rogai por nós. Intercede por nossas famílias. Intercede por aqueles que estão começando esta manhã cansados por dentro. Intercede por quem se afastou de Deus sem perceber. Intercede por nós, para que no meio de tantas vozes, saibamos reconhecer a voz de Jesus nos chamando. E Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, caminha conosco neste dia. Nossa Senhora Aparecida, cobre com teu manto as nossas casas. Cuida daquela mãe que está preocupada com o filho. Cuida daquele filho que sente saudade da mãe. Cuida das famílias divididas, dos casamentos feridos, dos idosos esquecidos e de quem está enfrentando sozinho uma situação que parece grande demais. Leva-nos sempre para perto de Jesus. Agora eu quero convidar você a fazer algo muito simples. Se puder, feche os olhos por alguns instantes. Respire devagar. Não pense agora no que precisa fazer daqui a pouco. Imagine uma casa simple. Você entra e percebe uma mesa preparada. Não é uma mesa luxuosa. É uma mesa que lembra a casa de família. Há pão, há lugar, há uma cadeira esperando. E Jesus está ali. Ele não pergunta por que você demorou. Não comece enumerando os seus erros. Não pergunta por que você não rezou mais, por que se distraiu tantas vezes ou por que ficou tanto tempo tentando resolver tudo sozinho. Ele apenas olha para você e aponta para o lugar que estava preparado. Você percebe então que aquela cadeira não foi colocada por acaso. Existe lugar para você, mesmo com sua história, mesmo com aquilo que ainda precisa mudar, mesmo com as perguntas que você trouxe para esta manhã. Aproxime-se. Imagine-se sentado diante de Jesus. Coloque sobre essa mesa aquilo que você vem carregando. Pode ser o nome de alguém, pode ser uma conta,
Pode ser um diagnóstico, pode ser o medo de perder o emprego, pode ser uma mágoa antiga, pode ser a preocupação com seu filho, pode ser aquela decisão que você não sabe tomar. Coloque ali e imagine Jesus olhando para você com misericórdia e dizendo apenas: meu filho, minha filha, venha para perto de mim, não deixe para depois. Agora fique em silêncio por alguns instantes. Fale com Deus do seu jeito. Não procure palavras bonitas. Se você não souber o que dizer, apenas permaneça. Se quiser agradecer, agradeça. Se precisar chorar, chore. Se houver uma pessoa que você precisa entregar a Deus, diga o nome dela agora em seu coração. Deus entende até aquilo que você não consegue explicar. Senhor Jesus, recebe esse silêncio, recebe o coração de cada pessoa que está rezando conosco. E quando esta oração terminar, não permita que termine também aquilo que começou dentro de nós. Que durante o dia possamos lembrar: Deus está me chamando no meio da minha vida comum. Talvez Ele me chame através de uma pessoa que precisa ser ouvida. Talvez através de um pedido de perdão. Talvez através de 5 minutos de silêncio. Talvez através da oportunidade de fazer o bem quando ninguém estiver olhando. Eu quero estar atento, Senhor. Por isso, nesta manhã, faço uma pequena profissão de fé. Jesus, eu aceito o teu convite. Jesus, eu quero caminhar contigo. Jesus, ocupa o primeiro lugar no meu coração. E guarde esta frase para o restante do seu dia. Não espere sua vida ficar em ordem para aceitar o convite de Deus. Ele está chamando você no meio da vida que você tem hoje. Quando o café esfriar, quando o trânsito estiver difícil, quando aparecer uma preocupação, quando alguém testar sua paciência, lembre-se disso. Existe uma mesa preparada, existe um lugar, existe um convite e Deus continua chamando. Se esta oração falou com aquilo que você está vivendo, escreva nos comentários: Senhor, hoje eu aceito o teu convite. Escreva como uma oração simples, saída do coração. E se você conhece alguém que anda tão ocupado, preocupado ou cansado que já não consegue perceber Deus por perto, envie esta oração para essa pessoa. Talvez ela não precise de um conselho, talvez precise apenas de alguns minutos para lembrar que ainda existe um lugar onde pode descansar o coração. E se esta oração fez bem a você, continue rezando conosco pelas manhãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus guarde seus passos, sua casa, seu trabalho e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, quando Deus chamar no meio da sua rotina, não deixe o amor para depois. Evangelizar é preciso,